aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e o domínio pelos séculos dos séculos, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, que está aqui nessa manhã para ser adorado. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor e adorar ao Senhor. Como é bom estar em comunhão com os irmãos e estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Vamos aproveitar que nós estamos de pé e vamos abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que Ele tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. Amém? Estar na casa de Deus é saber que estamos no lugar onde Deus fala, onde Deus se move, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta. E nós devemos ter a consciência que devemos estar atentos a tudo que o Senhor quer falar conosco. Porque uma palavra pode me curar, uma palavra pode curar a minha família, uma palavra pode curar o ministério que o Senhor me entregou. Uma palavra me levanta, me anima, me renova. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para ouvir esta palavra. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus nessa manhã, a partir do versículo 21 do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos estar fazendo menção aqui de alguns versículos, enquanto os irmãos procuram. E se alguém não tem Bíblia, por favor, compartilhe com essa pessoa a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, rever os irmãos, estar aqui, infelizmente, na ausência do pastor Jean, mas que Deus continue abençoando o pastor Jean. E eu agradeço a ele na pessoa do pastor Carlos, sua família, presbítero Wilson, sua família, todos os irmãos, que Deus continue abençoando esta igreja. E agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui também. Que Deus continue te abençoando muito. Obrigado pela paciência. Só de suportar ele já é uma vitória, né, Lindomar? Glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso pastor Valber, que está ao vivo, irmã Dalva. Deus abençoe nosso pastor Lindomar. Em nome de Jesus Cristo, sempre. Vamos ler, então, Efésios, capítulo 5, versículo 21. A seguir. Todos encontraram? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao vosso marido. Capítulo 6, versículo 1 a seguir. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e admoestação do Senhor. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Reconhecemos que é o Senhor, é a presença do Senhor, é a graça e a bondade do Senhor e a sua misericórdia que fazem a diferença na nossa vida. Reconhecemos que somos pó e que não podemos nada, que não sabemos nada e que não temos nada, mas o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode e o Senhor é aquele que tem. Fale conosco nesta manhã, abre as nossas mentes e os nossos corações e que nenhuma seta de distração, nenhuma opressão maligna venha roubar a tua palavra dos nossos corações, que nós estejamos sujeitos ao domínio do Espírito Santo e que seja a voz do Espírito Santo falando conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado por este privilégio de estar aqui, em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos, e quem crê e concorda diz amém. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical e nós estamos com essa revista Igreja Eleita e hoje nós vamos estudar a lição de número 12 e nós vamos estar refletindo um pouco sobre a conduta do crente em relação à sua família. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que se nós abrirmos o nosso coração, Ele terá toda a liberdade. É muito importante nós entendermos que Deus não força nada. Ele bate na porta, e se nós abrirmos a porta, Ele entra e Ele trabalha em nós. E sem Ele nós não podemos. Então é melhor abrir a porta para que Ele entre do que Ele fique ao lado de fora. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui, meus irmãos, na lição, também é muito importante nós entendermos que nós temos a lição, nós temos os nossos posicionamentos pessoais, mas acima das lições que nós temos e acima dos nossos posicionamentos pessoais, nós temos a palavra de Deus e nós somos guiados por ela. Então eu tenho às vezes algum ponto de vista que diverge de algumas coisas que o irmão Carlos diverge e pensa, mas a palavra que deve nos guiar, a palavra que deve nos conduzir. Nós vamos abordar aqui nessa manhã um tema que de certa maneira é um pouco polêmico, falar sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, tendo em vista que nós estamos em um tempo de movimentos feministas, movimentos machistas, em busca de direitos. Estamos vivendo este tempo e nós temos que entender que quando a palavra de Deus está dando conselhos, ela está dando conselhos de convivência, de como viver bem. Isso aqui não é uma filosofia, isso aqui não é um pensamento, isso são conselhos que podem nos ajudar e nos dirigir para que nós tenhamos casas abençoadas, lares transformados. Então, já ia falar isso, mais allá da posição que tenho, mais além do posicionamento que eu tenho, mais além do que eu penso, eu devo ficar sempre meditando na palavra que o Senhor tem e o que o Senhor está falando. Deus conhece o homem como ninguém conhece. E esses conselhos que nós iremos dar aqui nesta manhã são conselhos bíblicos, são conselhos simples, mas são conselhos que podem nos ajudar a ter um lar e uma família ainda mais abençoados para a glória de Deus. Então, lição de número 12 tem como tema a conduta do crente em relação à família. Pergunta: o que significa conduta? É um comportamento, é a maneira como eu me comporto diante da minha família. Nós estamos observando aqui que há uma enfatização, posso falar assim? Um enfatizar do autor da lição a respeito da conduta em relação à nossa família. Nós sabemos que nós devemos dar testemunho para com aqueles que estão de fora. Nós sabemos que devemos dar bom testemunho do lado de fora para que eles vejam Cristo em nós. Mas mais importante que isso, nós devemos dar testemunho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu garanto para vocês que ninguém conhece o presbítero Wilson melhor que a irmã Simone. Só Jesus, né? Mas depois de Jesus, irmã Simone e os filhos. Por quê? Porque eles estão lá dentro, num ambiente de liberdade, onde o presbítero Wilson tem liberdade de ser o presbítero Wilson. De tirar o presbítero Wilson, seja só o Wilson dentro de casa.
Amém? Então ele tem essa liberdade de ser quem ele é. Hã? É o Neno. Glória a Deus. Está revelando os apelidos carinhosos, né? Glória a Deus. Então ele tem liberdade de ser o Neno dentro de casa. E isso é bom, é saudável. Mas mesmo tendo essa liberdade, e todos nós temos ela dentro dos nossos lares, nós não podemos esquecer, irmão Gustavo, que nós temos que dar também testemunho lá. E é um desafio. Porque lá nós temos essa liberdade, irmão Leonel, de reagir da maneira como nós somos. Mas não podemos esquecer que tem o Senhor, tem uma palavra que está regendo a nossa vida. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias onde as pessoas botam um sorriso no rosto, botam o terno, botam a saia, botam a gravatinha bonitinha, vem para a casa do Senhor, mas dentro de casa só Deus sabe o que sai da boca, o que passa no coração, a falta de Deus dentro dos lares. Só Deus sabe. E nós estamos vivendo dias assim, onde a Bíblia mesmo nos alerta que nós viveríamos tempo, nos últimos tempos, que o amor de muitos, e dependendo da tradução, o amor de quase todos, esfriaria. Então nós estamos nos deparando com a lição de número 12, que nos ajuda um pouco a entender a importância da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso testemunho dentro da nossa casa, que não é só aqui na igreja, não é somente no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, mas também no lugar que eu tenho toda a liberdade para ser quem eu sou. Eu devo entender que eu não tiro a roupa de crente, eu continuo com ela, e eu devo dar o bom testemunho de Cristo. Qual a importância da família na vida de alguém? Toda a importância. Depois de Jesus, nós não temos outro bem maior, a não ser a nossa família. Quando nós falamos de Jesus, falamos de ministério, de tudo aquilo que ele tem, mas quando nós falamos de família, nós estamos falando do suporte, aquilo que nos impulsiona, nos anima, nos motiva para estarmos bem com Deus. Quando nós temos uma família que nos apoia, que nos anima, nós vivemos de forma diferente, sim ou não? Nós temos mais ânimo. Como é bom quando nós viemos à casa de Deus de bem com a esposa, de bem com o marido, de bem com os filhos. Nós adoramos a Deus sem peso nenhum de consciência. Agora, quando você vem ao culto, depois de ter tido uma discussão, sem resolver, porque é bom discutir às vezes, chegar a uma solução, resolver um problema. Agora, quando não há uma reconciliação, quando se acalora demais, e você vem para a casa de Deus brigado, triste, angustiado por causa daquilo, o seu culto, você tem uma dificuldade de prestar culto a Deus, porque você sabe que tem uma pendência. Então o conselho de Deus aqui para nós nessa manhã é o quê? Esteja bem com a sua família, porque estando bem com a sua família, sua consciência fica limpa e você pode adorar a Deus com toda a liberdade. Se um lar está destruído, o ministério daqui a uns dias também estará destruído. Se uma família não é estruturada, uma casa não está alicerçada em Cristo e na palavra de Deus, não há como servir a Deus, não há como querer cantar na igreja, não há como querer ministrar a palavra de Deus, porque minha família está destruída. Primeiro, deixa a obra e vai cuidar da família, restaura a família, cuida da família e depois se levante para ser o homem e a mulher que Deus te chamou para ser. Tem coisas que Deus nos cura fazendo, mas tem coisas que Ele nos manda parar, organizar, tratar, porque da mesma maneira nós não podemos seguir, porque não estamos glorificando o nome de Deus, e sim envergonhando o nome dEle. Então nós temos que entender isso, que nós devemos ter um comportamento diferente dentro da nossa casa. Nós devemos também glorificar a Deus lá, e que a nossa família não é um objeto, não é um material de compra ou de barganha que eu troco, que eu negocio. Não, é um presente que Deus me deu e eu devo também cuidar e preservar desse presente. Aleluia! Alguém pode dar glória a Deus nessa manhã? Aleluia! Então não durma aí não, viu? Vamos falar das coisas de Deus. E nós vamos observar nessa lição 3 papéis muito fundamentais dentro de uma família. Quais são? Nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21 a seguir. Quais são? O papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos. É muito natural que nós tenhamos diversos papéis, porque eu sou filho, mas também sou marido.
Eu sou pai, mas também sou filho, entende? Então nós temos que diferenciar cada papel. Eu chego aqui na igreja, eu sou o pastor Marcelo, mas quando eu estou dentro de casa, eu sou o pai do Zay, o marido da Ana Carolina, e eu devo zelar por eles. Não deixo de ser pastor, mas entendo que lá eu tenho também o papel de ser marido, ouvir, aconselhar e amar. E nós vamos meditar nessa manhã sobre essas coisas. Aleluia! Glória a Deus. Se ficar um pouquinho difícil aí, tu diga assim, aleluia. Tá bom? Glória a Deus, vai ser bênção. Meus irmãos, nós temos que entender, numa breve introdução, que Deus chamou a família. Quando Ele fez o primeiro homem, Ele não deixa este homem sozinho, mas Ele faz também uma adjutora, uma ajudadora idônea para este homem. Deus, Ele então cria a família. Depois vem os filhos, tem a queda, nós sabemos toda a história, mas nós vemos Deus criando a família e dando importância a esta família. Nós devemos saber que família é um projeto de Deus. Família, ela deve ser algo que nós devemos zelar. E por isso, nessa manhã, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Versículo 21 do capítulo 5 que nós lemos aqui, vai falar que nós devemos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. O que significa isso? Para nós entrarmos na lição. Significa que há um respeito, um temor que nós devemos ter em relação a Deus, que influencia na maneira como eu trato as outras pessoas. Paulo aqui, primeiro ele faz este alerta, que nós devemos nos sujeitar, ou seja, nós devemos reconhecer, nós devemos honrar, nós devemos respeitar, nós devemos animar, nós devemos cumprir aquilo que cabe a nós, nos sujeitando, colocando debaixo muitas vezes, no temor de Deus. Ou seja, me sujeito ao copastor Carlos, não porque é o copastor Carlos, mas porque Deus está acima de todas as coisas e é um mandamento. Aqui não está escrito que nós devemos nos sujeitar ao pastor, aqui não está escrito que nós devemos nos sujeitar aos líderes, aqui está dizendo que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então esta honra, claro que nós vamos honrar os nossos pastores, não estou entrando nesse mérito, mas o sujeitar-se aqui que Paulo está dizendo é um sujeitar-se com a irmã Isabel, com a irmã Mariana, com o irmão Lindomar, Milena, Paula, todos os irmãos que aqui estão. Há um sujeitar-se, há um respeito, há algo que nós devemos ter em relação ao nosso próximo. E me chama a atenção que depois desse versículo 21, o apóstolo Paulo ele entra no papel da família. Nós vamos mudar um pouco as ordens, porque a lição vai tratar primeiro a respeito do marido. E nós vamos seguir a ordem da lição, sem deixar de meditar em tudo aquilo que Deus tem para nós, tá bem? Primeiro ponto aqui da lição, a conduta do crente como... Não, você vai dizer, só os maridos aqui vão dizer marido bem forte. A conduta do crente como... Marido, ó, glória a Deus. Daniel não gritou aí não, viu? Aleluia. Ó, Deus está falando aí, aleluia. Brincadeira. O papel do marido como líder da família. Então nós vemos aqui esse homem. Ele é marido. E se ele é marido, primeiro, ele tem que ser o líder dessa família. Agora eu vou fazer algumas perguntas e nós já vamos aplicando no decorrer da lição. Esse líder, ele deve impor ou ele deve ter um diálogo amistoso dentro de casa? Diálogo amistoso. Tu imagina eu chegar para a esposa e falar, você tem que fazer isso porque eu quero e eu que mando, porque eu sou o cabeça e tu é o pescoço. Não vai dar muito certo não, irmão. Tá entendendo? Eu já falo assim para dar uma acalmada, entendeu? Glória a Deus. Entende? Quando o marido é líder, ele não precisa impor. Entenda bem o que eu vou dizer. A liderança debaixo da sujeição, do temor de Deus, não é uma liderança imposta. A liderança do marido é um papel que o marido tem, é um dever que o marido tem, de ser o cabeça, de ser aquele que guarda, aquele que vela, aquele que respeita, aquele que cuida. Veja bem, a comparação do apóstolo Paulo a respeito do marido, o tratamento do marido com a esposa, estou falando do que a Bíblia diz, tá bom? Não é o que eu penso. É uma comparação muito séria, porque ele diz que nós devemos amar a nossa mulher, assim como, ou seja, palavras comparativas, há um padrão que nós devemos ter, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tem um padrão.
Nós devemos amar, devemos liderar, devemos ser o cabeça, assim como Jesus é o cabeça da igreja. E o que Jesus fez por essa igreja? Jesus fez tudo por ela. Então nós vemos aqui uma liderança, que é uma liderança que não impõe, mas é uma liderança que ama. Entenda bem o que eu estou a dizer. Uma liderança que zela, uma liderança que cuida, e porque cuida, também lidera. Porque ama, também sabe que tem o papel de liderar. O marido é o líder dessa casa. E por que Deus dá esses conselhos para nós? Porque Deus sabe que quando o homem se sente o líder da casa, ele funciona melhor. Entenda bem isso. Quando um homem ele é amado, respeitado e compreendido, ele vai desempenhar os seus papéis, obreiro, servo de Deus, marido, trabalhador naquela empresa, ele vai desempenhar esses papéis com um êxito maior, sucesso, ele vai desempenhar esses papéis com uma excelência maior. Deus fez o homem e deu a ele esta natureza. E quando este homem não é o líder dessa casa, ele também vai sofrer as consequências, vai viver de certa maneira frustrado, porque não está cumprindo um papel que foi Deus que deu. Então, qual é o perigo aqui? Preste atenção. Quando a mulher toma a liderança da casa, não funciona. Eu sou pastor há 3 anos, consagrado pastor. Já sirvo a Deus há mais de 12 anos. E eu já vi diversas situações. Eu pastoreei uma igreja sendo diácono, tinha 19 anos de idade. Não tinha obreiro, não tinha ninguém. Eu disse, eu vou lá na divisa do Uruguai com a Argentina, na cidade de Paissandu. E lá Deus começou a me dar as primeiras experiências. Por quê? Tive que aconselhar casais sendo um diácono solteiro da igreja. Imagina o desafio, irmão. Ainda mais eu que venho de um contexto familiar já difícil. Minha mãe teve 5 casamentos. Meu pai teve 3 casamentos. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Entreguei minha vida para Jesus, botei um casamento só até Jesus voltar. Entende? Então imagine o desafio. Quando nós, por diversas ocasiões que eu já observei, quando a mulher toma este papel, a casa não vai bem. Por quê? Porque este papel foi dado ao homem. Nós temos que entender, cada um tem o seu lugar. Irmão, é difícil. Nós vamos entrar em questões aqui que Deus vai falar conosco, mas é difícil. Por quê? Porque nós vivemos tempos onde nós queremos mais ter a razão do que ter a vida diante da palavra de Deus com fidelidade. E isso é um perigo. Eu não quero um papel que não é meu. Eu não quero um lugar que não é meu. Eu quero o lugar que é meu. Aqui eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu entendo como marido que este papel é meu e que eu devo tomar este papel, eu não estou entregando ele para a mulher tem outro papel. Eu devo cuidar daquilo que diz respeito a mim. Glória a Deus, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Mais ou menos? Glória a Deus. Então, o marido, ele deve ser o líder, assim como Cristo também é o cabeça da igreja. Há um padrão, e esse padrão é Jesus. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Versículo 29 que nós lemos. Então, como deve ser essa liderança do marido? Tem um modelo, tem um padrão. Cristo, da mesma maneira como Cristo lidera e ama esta igreja. Perguntas: como Cristo lidera a igreja? Como é essa liderança de Cristo em relação à igreja? Isso me preocupa, pastor Gerlei, porque Cristo oferece tudo para a igreja, todas as condições. Ele lavou a igreja, ele deu autoridade à igreja, ele ama a igreja, ele zela pela igreja e um dia ele virá buscar a igreja também. Nós temos que entender que essa comparação é um alerta para nós que somos maridos. Esta comparação é um chamar de atenção de Deus para nós, porque não devemos liderar a nossa casa como se fôssemos homens que não temem a Deus. Mas devemos entender que primeiro naquela casa é o Senhor, e depois vem a autoridade de homem. Entende o que eu estou a dizer? Entende bem?
Não devemos levar as coisas de qualquer maneira, mas devemos saber que dentro daquela casa temos papéis que devemos cumprir. E o primeiro deles, do homem, é ser líder dentro daquela casa. Segunda coisa, o amor como elemento primordial. E aqui nós vemos um desafio para os maridos. Só os maridos deem glória a Deus. Desafio. É bom que nós entendamos claramente isso. Nós temos um compromisso: amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Nós temos um desafio: amar essa mulher e cuidar dela como o Senhor cuidou da igreja. E aí, meu irmão? E quando ela diz: meu amor, estou precisando comprar um negocinho ali, me dá um dinheirinho. Hã? Não, vá trabalhar. Mas a mulher já está trabalhando, meu irmão. Aonde estão os maridos que ajudam em casa aqui? Levante a mão. Lava a louça, lava a roupa, estende roupa. Aí o irmão Leonel: ei, mas glória a Deus. Aí, só vocês sabem, meu irmão, e as mulheres, como é o serviço de casa, hein? Que é o serviço que não termina nunca. Então, amar também significa ajudar. Misericórdia, pastor, o senhor vai falar que eu devo lavar a louça? Deve lavar a louça, deve lavar roupa, deve ajudar essa mulher, meu irmão. Você surge essa casa também. Glória a Deus. Né? Os irmãos vão tranquilo que depois vem o lado de vocês também, né? Tá bom? Então esse amor, quem já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Cris já leu, o irmão também leu, Paulo já leu. Então esse amor, ele deve ser expressado e pode ser expressado de diversas maneiras. Talvez, vamos equilibrar um pouco as coisas. Talvez esse homem não vai ter aquela desenvoltura para ajudar em casa, mas ele vai suprir isso de outras maneiras, entende? Ele vai expressar esse amor de outras formas. O amor pode ser expresso por ações, o ajudar, o fazer, o trabalhar, o sair, o voltar. O amor pode ser expresso por atitudes de gratidão. Esse amor pode ser expresso por palavras. Esse amor pode ser expressado de diversas maneiras. Agora o desafio é entender qual é a linguagem que ele está sendo expressado. Entende? Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Esse deve ser o padrão do amor do marido, amar a esposa e também se entregar por ela. Nós devemos entender que isso é uma responsabilidade que cabe a mim. Assim também como ser líder, eu devo também amar essa mulher e devo cuidar dela. Nós estamos falando do papel do marido com a esposa. Depois vem os filhos, já entram outras questões. Mas nós devemos entender que esse amor ele deve ser expressado. E o terceiro ponto é um complemento do primeiro e do segundo, porque ele é líder, ele ama e agora também ele vai cuidar dessa esposa. Pergunta: Jesus cuida da igreja? Sim ou não? Se Jesus cuida da igreja e o padrão de amor deve ser assim como o Senhor cuida da igreja, como você e eu estamos cuidando dessa mulher? Como é que está o cuidado dela aí, meu irmão? Como pastor já vi diversas situações. Às vezes as irmãs não têm dinheiro para comprar uma roupa íntima, tem que estar pedindo na igreja. Eu morei no Uruguai, lá em Montevidéu, as irmãs tinham um saco de calcinha. Fala calcinha aqui? De mulher? Cueca? Misericórdia. Tinha um saco de cueca. É calcinha, mas tá, em português de Portugal, cueca. As irmãs da igreja tinham um saco de cueca, irmão, porque os maridos não compravam para as mulheres. E as irmãs compraram para estar distribuindo na igreja, porque as mulheres não sabiam mais o que fazer, entende? Então, veja bem, este cuidado também tem que ter um investimento aí, meu irmão. Glória a Deus. Gustavo, me ajuda aí, Gustavo. Ô Felipe, levanta a mão e diga glória a Deus. Tá entendendo? Então, o que Jesus fez por esta igreja? Jesus amou e cuidou dela. Então, nós também devemos amar e também devemos cuidar desta igreja. Uma coisa é quando você não tem condições, você senta, conversa, explica. Outra coisa é quando você pode e não faz. São duas situações diferentes. Entenda, imagine como o relacionamento dentro do lar pode ser diferente quando essa atitude é realizada. Meu amor, não tem dinheiro, mas digo, meu amor, obrigado por tudo que você faz. Obrigado pela paciência. Obrigado por cuidar da nossa família.
Meu bem, obrigado por suportar a gente aí. Os meninos dão trabalho demais, meu Deus do céu. Mas obrigado por ter paciência, porque você ainda não enlouqueceu e não vai enlouquecer em nome de Jesus. Mas obrigado, quero agradecer pela sua vida, por tudo que você faz. Esse amor, esse cuidado, ele tem que ser expressado. O homem é diferente da mulher. O homem não é muito de falar. Eu conheço um pastor que diz assim: eu já falei para minha mulher que eu te amo há 23 anos atrás, quando eu casei, eu não mudei de ideia. O dia que eu mudar, eu falo para ela. Tá bom? Então falou uma vez e não falou mais. Mas é bom quando a gente expressa esse amor. É bom quando a gente expressa esse cuidado. Ele tem a sua outra forma de expressar amor, com outras coisas. Mas é bom quando a gente entende que a gente deve cuidar dessa esposa. Ela se sente amada, ela vai te abençoar também, ela vai cuidar de você, porque isso vai ser recíproco, vai ser também dado de volta. Quando nós amamos a nossa esposa, nós vamos entrar nessas questões, ela não tem dificuldade de ser submissa, porque assim como Cristo ama a igreja, Cristo se entrega pela igreja, a igreja não tem dificuldade de confiar em Cristo. Entende? Glória a Deus. Então, 3 pontos: o marido como líder, o marido como o amor como elemento primordial, ou seja, ele é importante e ele está em um lugar muito importante, deve estar do nosso coração. E o cuidado do marido à esposa. Este cuidado é tão fundamental que a Bíblia diz que se o homem não governa bem o seu próprio lar, ele não pode ser obreiro da casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, você vai ver Paulo tratando sobre esses assuntos. Aquele que não governa bem a sua casa, aquele que não cuida bem da sua família, ele não pode cuidar das coisas de Deus. Ele não pode cuidar daquilo que diz respeito ao Senhor. Então nós vemos esse alerta. Nós sabemos que nós somos homens, temos nosso instinto masculino, nossa natureza, mas isso não deve ser algo que nós não devemos dominar. Entende? Tem que ser dominado, primeiro pelo Espírito Santo, meu irmão. Dentro daquela casa não é lugar de xingamento. Dentro daquela casa não é lugar de desprezo, de rejeição, de abandono. Tem gente que está casado só por fachada, mas Deus conhece lá dentro como é que está. E às vezes a irmã está sofrendo porque você ainda não entendeu que você deve amar ela e deve cuidar dela. Entende? E aí é briga, pastor, é discussão. Mas por quê? Porque não tem amor, é só cobrança. É só faça isso, faça aquilo. Ah, porque você não fez aquilo. Mas se você dá esse amor, essas brigas podem acabar. Esse lar pode ser um lugar abençoado. Como diz o meu sogro, um cantinho do céu. Está entendendo mais ou menos? Glória a Deus. Então, temos papéis e devemos entender. Agora, segunda coisa, a conduta do crente como esposa. E aí já pega o outro lado. Falamos sobre os irmãos, glória a Deus. Não fica triste não, fica crente aí, aleluia. Segunda coisa, a conduta do crente como esposa. Dentro daquela casa tem um homem, mas dentro daquela casa tem uma mulher. E ela tem que ser mulher. Glória a Deus, aquele homem tem que ser homem e ela tem que ser mulher. Então, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E nesse ponto, como a igreja se comporta em relação a Cristo? Primeira coisa, o conceito de submissão cristã. O que significa submissão? É estar debaixo de uma missão, debaixo da missão de alguém. Então a mulher está debaixo da missão daquele homem, mas aquele homem deve estar debaixo da missão de Cristo. Tem uma ordem que deve ser seguida. Jesus, o marido, a mulher e os filhos. Tá bom? Então nós devemos entender isso. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. E Paulo vai também alertar sobre o papel da irmã a respeito dessa sujeição. Uma observação aqui, um parênteses. Deus está tratando sobre o amor com o homem. E Deus está tratando sobre a submissão com a mulher. Eu entendo perfeitamente que Deus está tocando nos pontos que o homem tem mais dificuldade e também nos pontos que a mulher tem mais dificuldade. Deus quer que essa casa funcione e funcione bem. Então ele trata sobre o amor porque o homem tem dificuldade de expressar esse amor. E ele trata sobre a submissão porque a mulher tem dificuldade de submeter-se. Fecha o parênteses. Entendeu bem? Glória a Deus. Então, essa submissão
ela não se trata de uma sujeição irracional. Tem que ser com a razão. Eu me submeto a este homem, porque ele se submete também ao Senhor. Ela não deve ser irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Ou seja, o marido está cumprindo o papel que deve cumprir, amando a mulher como Cristo amou a igreja. E agora esta mulher, sendo submissa, vai cumprir o papel da igreja que se submete a Cristo. Olha a importância deste relacionamento. Uma comparação a respeito de Cristo com a igreja, o marido e a mulher. Esta mulher tem que se submeter, mas não pode ser sem raciocínio, sem lógica. Não pode ser obrigatoriamente, tem que ser voluntariamente. E aí é difícil para a mulher. Agora pega um pouquinho. Por quê? Porque às vezes a maioria das vezes ela quer passar na frente. Ela quer tomar as rédeas. A maioria das vezes a mulher quer tomar aqui um papel que não é seu. Mas não é só o papel. Não fala a respeito somente disso. Tem um peso que deve ser carregado. Deus não deu à mulher a capacidade de suportar o peso. Deus deu ao homem. Mas Deus deu à mulher a capacidade de lidar com aquilo. Entende? Então o homem é o líder, ele carrega o peso, mas a mulher vem ao lado, ajudando. E a maioria das vezes ela tem a solução. Então ele suporta e ela ajuda. Ele carrega e ela está ao lado, dando uma direção, um conselho, ajudando. Tá bom? Essa sujeição deve ser voluntária e não pode ser obrigatória. Eu tenho o costume de dizer, aleluia, que quando o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher não tem dificuldade de ser submissa. O problema é que nós fugimos dos papéis, dos dois lados, sem puxar para lado nenhum. Nós fugimos da responsabilidade como marido e fugimos das responsabilidades como esposa. E aí o lar vira uma confusão. Não sei se existe essa palavra aqui em Portugal, baderna. Vira uma baderna dentro daquela casa, uma bagunça, briga, confusão, porque está todo mundo fugindo do seu papel. Essa sujeição, ela não é uma humilhação, mas ela é uma aceitação daquilo que deve acontecer para que funcione. Se for de outra maneira, acaba em divórcio, acaba em conflitos emocionais e conjugais. Se for de outra maneira, não caminha, irmão, não dá certo. Mas se essa sujeição, ela acontece dentro dos parâmetros bíblicos, a casa vai bem. Entende? Tem coisa que a mulher não vê e tem coisa que ela vê. Tem coisa que o homem não vê, mas tem coisa que o homem vê. Se eu, como homem, não estou vendo, a minha esposa está vendo, eu devo dar ouvidos a ela. Se a minha mulher está vendo aquilo que eu não vejo, eu devo dar ouvidos a ela. E assim também vice-versa. Ai que tener. Temos que ter um diálogo aí nesta casa, que cada um estando no seu papel, essa casa tem que funcionar, tem que ser abençoada. Quantos filhos que não querem casar porque vêm os pais numa briga constante dentro de casa? Quantas famílias destruídas porque o homem não entendeu o seu papel e a mulher também não entendeu o seu papel? Ah, pastor, mas eu venho de uma cultura familiar que a mulher toma frente, porque eu tenho a última palavra, porque eu mando. Aí tu casa com um homem que também vem de uma cultura familiar onde o homem manda. E aí lá é daquele jeito. E não sei o quê. Imagina isso dentro de casa, irmão. Vai dar facada e tudo. Misericórdia. Então temos que ter essa humildade. A vida cristã não é uma vida soberba, uma vida orgulhosa. Entre ter razão e ficar com Jesus, eu fico com Jesus a maioria e todas as vezes. E eu deixo a razão de lado, para que a minha casa ande bem, para que a minha família esteja bem. Então a mulher deve ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então essa mulher tem uma responsabilidade. Olha o que eu vou dizer aqui, põe atenção, se quiser anote. Esta mulher, ela deve revelar a vida da igreja em relação a Cristo. E aí, como é que faz? É difícil, né, irmão Maxilene? É difícil. Não é fácil, mas é possível e funciona. Nos primeiros momentos, vamos ter inúmeras barreiras e desafios, porque viemos de culturas de conflito, de briga, de discussão. E se não é do jeito que eu quero, não funciona. Eu dou, como é que é o ditado lá no Goiás? Né?
Um boi para não entrar numa briga, mais 10 para não sair. Misericórdia, meu irmão. Depois que você aceitou Jesus, você não dá boi nem para entrar nem para sair. Você não entra, você não briga. Você é o pacificador. Você tem que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, essa mulher tem um papel: revelar Cristo. Revelar o papel da igreja em relação a Cristo. Segunda coisa, a condição da mulher cristã. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária. Na cultura grega, a mulher não tinha papel. Não tinha importância na cultura grega. Ela era um objeto também de troca. Nós temos culturas no mundo hoje, mundos asiáticos, culturas asiáticas, culturas hindus, essa cultura que está um pouquinho mais para lá, que a mulher é como um objeto de troca. Não sei se tem muitos aqui dessas culturas, mas na Espanha nós temos, onde o marido tem 2, 3 mulheres, e ele troca a mulher por um camelo, troca a mulher por um carro. Lá nós temos no nosso dia a dia essa cultura e nos familiarizamos um pouco com isso. A gente tem um conflito porque nós viemos do Brasil, estamos em Portugal, somos nações livres, onde a mulher tem o mesmo direito que o homem. E nós vemos essas coisas, nos escandalizamos. Mas na época de Jesus era também assim. Tinha culturas que não valorizavam a mulher. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, Gálatas capítulo 3, versículo 28, a Bíblia vai dizer que a mulher tem o mesmo valor que o homem e que agora em Cristo Jesus não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, não há nada. Todos estão diante de Cristo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vemos Jesus aqui trazendo valor à mulher, trazendo o valor verdadeiro que essa mulher tem. Então essa mulher, ela deve também entender o seu papel e ser uma mulher. Você é mulher, você é delicada, minha irmã. Você não tem que ser brutona, minha irmã. Bruta. Bruta é um homem que não sabe nem falar muitas vezes. Não sabe expressar os seus sentimentos. Você é delicada. Você é mulher. Quantas vezes você como mulher chegou dentro de casa, porque é desse jeito, e não sei o quê, e nananã, e não deu briga, e deu confusão, por quê? Você bateu de frente com esse homem. Não bater de frente com o homem não dá certo. Com a sua doçura, você chega e diz, meu amor, eu estava vendo, se você fizer desse jeito é melhor. Oh, meu Deus, então tá bom, vou fazer. Porque é mais fácil. Se bater de frente não dá certo, mas se vir como mineiro comendo pelas beiradas, sim, vai dando certo, meu irmão. Não precisa bater de frente, vai tranquila, vai conversando, vai orando, vai dizendo, Jesus, se o Senhor não quebrantar o coração desse homem, não tem palavra nenhuma que pode quebrantar. E aí vai caminhando. Jesus trouxe o valor verdadeiro para as mulheres, só que você como mulher não pode desvalorizar-se. Quando se desvaloriza? Quando não vive aquilo que Jesus quer que você viva. Quando não é da maneira que Jesus quer que você seja. Por que estes conselhos? Para que funcione, para que caminhe. A reverência devida ao marido deve ser o amor do marido a respeito da esposa, e agora a reverência da esposa em relação ao marido. É uma troca. Então essa mulher entende que ela é valorizada, ela é amada. Primeiro por quem? Por Jesus. Pastor, e as mulheres que não são valorizadas, elas devem entender que o maior valor que elas podem receber, primeiro é de Jesus, não é de homem algum da terra, senão do maior homem que já existiu nessa terra, que é o Senhor. Homens não devem esperar submissão de nada, senão entender que o seu papel maior é ser como Jesus e imitá-lo sem esperar nada em troca de ninguém. Nós devemos entender essas coisas. O terceiro ponto é a respeito à reverência. O amor do marido para com a esposa deve ser um amor altruísta, um amor com compaixão, um amor bondoso, um amor benigno. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a também ser submissa ao seu marido. Então o homem ama e agora a mulher é submissa. Tem que ter uma troca. É muito difícil lares funcionarem sem essa troca, mas existem lares que funcionam quando um apenas entende o seu papel e o cumpre bem. Glória a Deus. Vamos melhorar isso. Como assim, pastor? Por exemplo, a esposa não é crente, mas o homem é crente, e ele sabe que ele deve amar essa mulher como Cristo amou a igreja. E às vezes ele recebe palavras que entristecem,
palavras que não glorificam a Deus dentro do seu lar, mas ele sabe que é o seu papel. Casos de irmãs que têm maridos que não são crentes. Ela sabe, ela já está no relacionamento, ela não vai sair porque ela vai crer que Deus vai mover. Cada caso é um caso, então depende dos casos. Mas ela vai lutar por esse casamento. E mesmo que ela não receba esse amor, ela vai também reverenciar e submeter-se a esse marido no sentido do respeito, mas da fé em Jesus. Existem casos assim, existem. Mas nós estamos aqui como irmãos e irmãs que devem entender que nós não devemos esperar do outro, nós devemos cumprir o nosso papel. E é difícil. Agora, se você que está aqui com seu esposo, com a sua esposa, entender isso, vocês dois tomarem a decisão de cada um cumprir o seu papel, fica mais fácil. Não fica? Sim ou não? Sim, fica mais fácil. Fica mais gostoso de estar dentro daquela casa. Não é um ambiente de guerra, é um ambiente de paz, onde os filhos podem crescer debaixo da admoestação do Senhor. Isso é lindo, irmão, quando nós temos um lar que glorifica a Deus, que é exemplo dentro, mas também fora. Então nós devemos entender que nós temos os nossos papéis. A reverência devida ao marido significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido, ou seja, ela não passa na frente, ela ouve, ela é ouvida, ela está ali, ela dá a sua opinião, mas ela não joga a opinião de ninguém fora. E nem o marido deve jogar também a opinião de ninguém fora. Tem que ter respeito dentro dessa casa. Tem que ter respeito. É difícil porque cada um de nós, às vezes, viemos de um lugar diferente, temos culturas diferentes. Pode ser português, mas é português que tem uma cultura familiar. E dentro da sua família é diferente, dentro da família da outra. Somos brasileiros, mas dentro da nossa cultura familiar é de um jeito e da do irmão é de outro. Cada um vem de uma região, cada um vem de um lugar e às vezes há algum conflito. Imagine, eu sou gaúcho, eu casei com uma goiana. Então tem coisas que divergem muitas vezes, mas conversando a gente se acerta. Entende? Tem que ter um diálogo, tem que ter respeito dentro dessa casa, meu irmão. Aí, um exemplo, o marido xinga a esposa. Pensei que você ia dizer misericórdia. É, misericórdia mesmo. Misericórdia. A mulher xinga o marido. Aí vem para a igreja. Aí sobe no louvor. Aí vai cantar, Senhor, eu te adoro. Mas não adorou a Deus dentro de casa. Senhor, eu te glorifico. Mas não glorificou Deus dentro de casa. Trata mal. Aí vem pregar a palavra de Deus. E vai dizer, irmão, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas fazia 30 minutos que você estava tratando mal a sua esposa. Se isso é importante, isso deve ser uma responsabilidade que deve estar aqui, ó. Porque não adianta passar 5 anos e vai levando, a família está destruída, a história está destruída, o ministério não flui. Tem que ter um cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque isso não pode ser somente um lugar onde você tem prazeres sexuais, tem coisas que você tem de bom lá dentro, mas é só isso, entende? Só isso. Isso é muito pouco. Tem algo do céu para a sua família e você tem que desfrutar disso. Neste lar você deve ser amado, você deve ser amada. Nesta casa, você deve ter respeito e também deve respeitar. Este lar é um lugar onde você vai para descansar e não para ser um lugar de guerra. Essa casa tem que ser um lugar onde Deus é glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Então, vimos aqui a conduta do crente como marido e a conduta do crente como esposa. E agora temos a conduta do crente como filho. Primeiro aqui a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Glória a Deus. Fale algo. Pode falar.
Agora nós temos que entender que nenhuma coisa e nem outra são certas. Nem vender a mulher e trocá-la por camelos, e também não ter o tempo de qualidade. Temos que equilibrar, porque às vezes tem que ficar no trabalho, tanto o homem quanto a mulher. Mas deve-se ter um tempo com a família. Porque essa família é a sua família, você deve zelar e cuidar dela. Então esse cônjuge, esse marido, essa esposa, tem que receber esse amor e tem que também ter um amor recebido. Entende? Você tem que ser amado também. Então temos que equilibrar. Agora, quando nós falamos sobre as determinadas culturas, comparamos ela com o cristianismo e a ação do Evangelho de Cristo dentro dos corações daqueles que um dia foram transformados e agora não vão reagir da mesma maneira. Entende? Quando nós nascemos de novo, nós valorizamos a família. Quando nós nascemos de novo, nós temos compromisso com essa família. O homem com a mulher e a mulher com o homem. Então, sempre se observa bem e se trata bem. Mas muito bom esse esclarecimento, essa pontuação aí. Obrigado. Viu? Ficou claro para os irmãos? Glória a Deus. Temos que equilibrar sempre as coisas e sempre entender que lá vendes, mas aqui nós podemos ter outras ações que não têm os mesmos efeitos, mas pode trazer efeitos semelhantes também. E nós temos que cumprir os nossos papéis, valorizando uns aos outros, principalmente cuidando da nossa casa e amando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Terceira coisa, então, a conduta do crente como filho. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina vem do grego didaquê, um conjunto de normas e regras que regem a nossa vida. Então, esses filhos, eles devem ter essa doutrina, essa palavra no seu coração, esse conjunto de normas e regras que vão reger, e isso é papel dos pais. Não tem como ser papel do líder de departamento, não há como ser um papel somente do pastor da igreja. Não, primeiramente deve ser dos pais. E isso é um dever. Os pais têm esta responsabilidade. Além das exortações, cabem aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra as desobediências dos seus filhos. Os critérios da educação estão dentro da palavra de Deus. Provérbios 22:6. E devemos corrigir o nosso filho. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira aos seus filhos. Uma coisa é o seu filho ficar bravo com você, porque você corrigiu ele estava errado, ele vai ficar bravo naquele momento, mas depois ele vai entender que ele estava errado e ele deveria sofrer aquela correção. Outra coisa é nós, porque estamos bravos com outras coisas, descontarmos na criança, ou no adolescente, ou no jovem, entende? Há um equilíbrio aqui. O papel da educação é dos pais. Então, pastor, mas e se eu estou na igreja e o diácono corrige o meu filho? Se corrigiu porque estava fazendo coisa errada. Então, dê glória a Deus que ele está sendo corrigido para não fazer. Mas o papel fundamental da educação é seu. E você tem que educar esta criança. É difícil? Sempre vai ser difícil, irmão. Porque é outra cabeça que está sendo formada e ela vai começar a tomar as próprias decisões e reagir da sua própria maneira. Mas o seu dever é ensinar o caminho, pregar a palavra de Deus, inculcar a palavra de Deus nessa criança, neste jovem, neste adolescente, mostrar o caminho que deve ser seguido e educar. E o alerta aos pais é que não saia da bênção por causa do filho, entendeu? Tu não vai corrigir o teu filho ao ponto de matá-lo. É isso o alerta bíblico para nós. Então devemos educar e devemos também amar esse filho, ensinar e devemos também corrigir quando necessário. E vai ser necessário sempre, amém? Glória a Deus. Agora, observe bem, você também foi filho ou é filho e agora você está educando. Tome cuidado para você não corrigir o seu filho por causa de coisas que você sofreu lá na infância. Você tem que corrigir por causa dos erros que ele está a cometer. Entendeu? Você tem que corrigir ele por causa do que ele fez e não por aquilo que você sofreu lá atrás. Nós vemos grandes conflitos de educação familiar por causa de traumas que nós trazemos de quando nós éramos crianças, éramos meninos, meninas, jovens, adolescentes, e aí trouxemos essas marcas e a tendência é nós reproduzirmos elas nas crianças.
Só que a criança, ela nasceu de você, ela não tem culpa daquilo que você sofreu lá atrás. Então o desafio é educá-la a partir do ponto dela e não dos nossos traumas e dos nossos conflitos que carregamos. E buscar sempre uma cura em Deus, para que nós sejamos curados, guardados e restaurados pelos céus, e que os nossos filhos cresçam de forma saudável, madura e com Jesus no coração, principalmente. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Então, temos aí 2 papéis dos filhos em relação aos seus pais. Deve honrar e deve respeitar os seus pais. E aí, perguntas básicas para nós que somos pais e os filhos não estão aqui. Você como filho, você honra o seu pai e a sua mãe? Você como filho, você como filha, meu pai e minha mãe já morreram, pastor, mas quando você estava vivo, você honrou e amou os seus pais, ajudou os seus pais. Eu não era crente, pastor, eu cometi muitos erros, mas você se arrepende disso? Não tive tempo de pedir perdão, pastor, mas você pediria perdão se estivesse vivo hoje? Por quê? Porque não há como nós estarmos a cobrar da criança uma coisa que nós não fizemos. Entende? Eu honrei meu pai e o mínimo é que também eu seja honrado. Eu plantei e agora eu posso também colher. É claro que depois que nós viemos a Cristo, nós temos a consciência mais aguçada, nós discernimos melhor determinadas situações. Mas nós devemos ter essa consciência, porque não há como cobrar da criança algo que eu não fiz. Agora, se eu não fiz, me arrependi e eu tenho Jesus no meu coração, é lógico que já é outra história. Isso serve para nossa reflexão, porque pode ser que você tenha o seu pai e a sua mãe vivos, e você abandonou e agora está cobrando cuidado dos seus filhos. Isso é hipocrisia. Então você deve honrar os seus pais, e você também, consideravelmente, também receberá a honra dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso é bom a gente sempre meditar. Meu pai foi quem me ganhou para Jesus. Honrei meu pai até o dia que meu pai faleceu. Entende? Minha mãe ainda não é crente, mas estamos orando por ela. E eu procuro sempre honrá-la da maneira como posso. Honro ela, respeito minha mãe. E também cobro o respeito do meu irmão em relação à minha mãe. Então nós temos esse papel. Nós devemos plantar para que nós possamos colher. Por que eu falo isso? Porque infelizmente nós vivemos uma cultura onde os pais não têm mais nada para nos dar, nós colocamos ele num asilo, numa casa de anciãos e abandonamos. Eu já fiz muitos cultos num lar de anciãos. Principalmente quando eu morava no Uruguai, nós tínhamos um trabalho missionário lá. E quantos filhos abandonaram os seus pais? E nós começávamos a falar de Jesus e eles começavam a chorar e perguntavam se Jesus podia transformar pelo menos esse relacionamento de pai e filho. Homens e mulheres de 75 anos para cima, já nos últimos dias, padecendo, sofrendo, abandonados, porque já fazia mais de anos que não conversavam com os filhos que criaram. E aí a pergunta que eu faço para nós, e serve para mim também: se você fosse pai, você gostaria de receber isso? Não, você não gostaria de receber. Então que nós também possamos não fazer, para que não venhamos colher isso lá na frente. Amém? Então somos também filhos, somos pais e devemos entender os nossos papéis. E eu concluo a lição aqui no 3º ponto, a respeito da conduta dos filhos. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas com muito tempo sobre a terra.
Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Importante nós observarmos que aqui está o viver bem e vida longa. E essa prosperidade não é financeira. Prosperidade não significa dinheiro. Prosperidade é bem-estar pessoal. Eu estar pleno, satisfeito em todas as áreas da minha vida. Viver bem com saúde física, com saúde emocional e com saúde espiritual também. Viver bem no meu trabalho, viver bem dentro do meu lar, viver bem no ministério, na família, em todos os aspectos. É o mandamento que tem promessa. Então nós devemos entender que quando nós honramos e quando nós respeitamos os nossos pais, nós temos bênçãos. E eu lembro da última palavra que o pastor Lindomar ministrou aqui no domingo, que ele falou sobre isso, sobre a importância da família, a honrar o nosso Pai que está nos céus, e também honrar os nossos pais que estão aqui na terra. Nós sabemos da importância que tem isso, honrar os nossos pais. E também sabemos agora da promessa que nós temos, para que te vá bem e para que tu vivas muitos dias de vida. Quem quer receber esta recompensa? Agora a pergunta é: quem está disposto a cumprir os seus deveres? Glória a Deus. Porque nós queremos receber, mas nós temos que entender que tudo que nós colhemos é porque nós também estivemos a plantar. Aleluia! Isso significa que aqueles que obedecem honram os seus pais. Os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, ou seja, à vontade de Deus, e segundo a sua vontade, e recebem também essas recompensas. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui nesta manhã, nós temos deveres a cumprir como maridos, como esposas e como filhos. Nós temos papéis que nós devemos desempenhar para que este lar seja abençoado, para que esta família seja abençoada e para que nós possamos ter uma conduta que glorifique a Deus dentro deste lar, como marido, como esposo e como filhos, que em tudo o nosso Senhor seja e continue sendo glorificado na vida dos que estão aqui, dos que estão pela internet e de todos aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus. Aleluia! Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Dentro da lição. Da onde veio o dinossauro, pastor? Mas o que o dinossauro tem a ver com a família? Ninguém quer falar nada? Não? Tá tudo certo. Pastor, não concordo. Pode falar também. Aí a gente lê a Bíblia aqui para ver como é que tá, né? Glória a Deus. Ninguém quer falar nada? Alguma dúvida? Nada. Se ficou com vergonha, me procure aqui no final. Vamos falar sobre a lição, sobre aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Amém? Valeu a pena estar aqui nessa manhã. Glória a Deus. Eu sei que é um pouquinho diferente, cada um tem uma maneira de ministrar a lição, então é natural que seja diferente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor Jean, que está ao vivo. Deus abençoe. Vamos dar um glória a Deus pela vida do pastor Jean. 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Jean, irmã Vasti Ferraz, irmã Simone Moura, que está ao vivo também. Ajuda ela aí, Daniel. Intercede por ela. Amém? Deus abençoe os irmãos. E eu agradeço a oportunidade. Peço aos irmãos que aplaudam ao Senhor. E assim nós recebemos também com o pastor Carlos, em nome de Jesus.